Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o filme de Naruto, que se chama Naruto, o Desafio Ninja. Se vocês não assistiram o meu vídeo anterior, recomendo que vocês assistam. Esse vídeo vai estar aparecendo aí na tela. Para entender, eu recomendo assistir o vídeo anterior, onde eu explico como seria o primeiro filme de Naruto. Esse aqui seria o segundo filme, uma sequência. Sem mais enrolação, vamos logo para esse vídeo. O filme de Naruto se passa um ano após a primeira missão do time 7 contra Zabuza e Haku. A história em si começa com Naruto, Kakashi, Sasuke e Sakura em uma missão, mostrando o que eles estão fazendo, né, em ação. Depois que eles concluem a missão, eles voltam para a Vila da Folha. Kakashi diz que eles estão dispensados por hora e podem descansar, e que Kakashi irá entregar o relatório das missões ao líder da Folha, Hiruzen, o Hokage. No caminho para casa, o time 7 se depara com um trio de desconhecidos, 2 rapazes e uma garota, e Sasuke reconhece a bandana deles como sendo da Vila da Areia. A garota os provoca para lutar e Sakura diz que eles não querem lutar. Naruto não gosta da provocação nem do olhar sinistro do trio, especialmente de um dos garotos, o de cabelos vermelhos. Um princípio de confusão começa, mas logo a briga é separada por Iruka, que intervém, ao mesmo tempo que o sensei da areia, chamado Baki, intervém, chamando-os pelos nomes Gaara, Kankuro e Temari. Após a confusão, Naruto reclama com Iruka e diz que aqueles eram ninjas muito folgados. Iruka diz que aqueles ninjas eram da Vila da Areia e estavam ali para o exame de graduação ninja que ocorreria na próxima semana, e que a Vila da Areia e a Vila da Folha estavam em acordo de paz, orientando que o time de Naruto não entrasse em confronto fora do exame com outros grupos. Naruto fica empolgado e pede para Sasuke e Sakura acompanharem na descrição. Enquanto isso, Hinata está treinando com Neji na residência do seu clã, o clã Hyuga, e sofre uma dura derrota. Neji diz que Hinata precisa melhorar sua arte ninja se quiser a graduação, e Hinata se desculpa. Eles têm uma conversa sobre o que é ser ninja. Enquanto isso, Naruto encontra Kakashi novamente e ele aceita inscrevê-los no exame. Kakashi conversava com outro sensei, Maito Gai, e ele estava junto de seus outros 2 alunos, Rock Lee e Tenten. Maito Gai diz que Rock Lee e Tenten podem treinar com os alunos de Kakashi. Rock Lee luta com Sasuke e o supera. Tenten tem uma luta equilibrada com Sakura. Naruto fica impressionado e diz que quer lutar com Rock Lee e depois com Tenten, mas é superado por Rock Lee. Tenten e Rock Lee dizem que o terceiro aluno do grupo deles é o mais forte. Ele se chama Neji e é do clã Hyuga. Naruto fica impressionado com as habilidades deles e diz que está ansioso pelo exame de graduação. Kakashi diz que um amigo dele está na Vila da Folha para vê-lo e surge Jiraiya. Jiraiya diz que esteve viajando durante alguns anos em missão e retornou para rever Naruto e diz que irá treiná-lo para o teste de graduação ninja. Nesse momento a gente pode ter o Jiraiya revelando a verdade sobre o Naruto, sobre o que aconteceu com os pais dele, diferente do que ocorre, né, na animação, porque o Jiraiya nunca fala sobre o passado do Naruto, né? Acho que isso poderia ser corrigido no filme, né, para aprofundar o vínculo entre mestre e aluno deles. Kakashi diz que vai treinar Sasuke. Sakura diz que vai consultar uma professora, uma sensei chamada Tsunade, uma ninja que está na Vila da Folha, da qual Sakura é fã, para treiná-la. Aí a gente tem aí o treinamento do Naruto, do Sasuke e da Sakura para o exame de graduação, o exame Chunin. Naruto treina com Jiraiya durante uma semana e aprende a invocação básica de sapos e a técnica espiral Rasengan, a duras penas. Sakura treina com Tsunade, que estava de passagem na Vila da Folha apenas para rever o velho mestre dela, Hiruzen. Sasuke treina com Kakashi e aperfeiçoa seu combate uma nova técnica, ao corte relâmpago Haikiri, assim como o Chidori. Uma semana se passa. A gente tem aí essa semana de treinamento deles, né? Aperfeiçoando as técnicas dele e aprendendo as novas, né? Os nossos personagens agora se preparam para iniciar o exame de graduação. Kakashi, Maito Gai, Kurenai, Asuma e Baki orientam seus times. Kakashi diz que Naruto deve se concentrar no ambiente ao seu redor e não em lutar apenas por lutar. Kakashi diz a Sasuke que Sasuke deve trabalhar na equipe, não deixar o ego subir a cabeça. E Kakashi diz a Sakura que ela deve liderar o trio por ser a mais calma e estratégica deles. Os 3 iniciam a prova que foi passada pelo ninja da Folha, Ibiki Morino, que diz que eles terão 2 horas para resolver uma prova com 10 questões. As garotas resolvem as questões com facilidade, mas os garotos, principalmente Naruto, têm muita dificuldade. Inclusive, o Naruto só consegue responder corretamente a 5 das 10 questões. Ao final, Ibiki, o fiscal do exame, diz que o teste era para medir as habilidades de obter informações, e não de responder as questões em si. Embora Naruto tenha se saído mal, Sasuke e Sakura acertaram todas as questões, e por acertar no mínimo a metade dos itens, Naruto avança. No segundo teste, a fiscal de prova passa a ser Anko, uma ninja da Folha. Anko diz que os ninjas devem sobreviver a um dia dentro da Floresta da Morte, e ao final do teste retornar com 3 pergaminhos, o pergaminho da terra, o pergaminho do vento e o pergaminho do mar.
Cada trio receberá um pergaminho e deverá capturar os 2 restantes de outros trios. Para serem aprovados, os ninjas devem ter os 3 pergaminhos e nenhum dos membros pode ser morto nem ser neutralizado durante o teste de sobrevivência. Aí a gente tem aquele teste da Floresta da Morte, né, que é muito importante para desenvolver as relações interpessoais do nosso time de heróis, né? E eu fiz uma mudança na adaptação, eu queria ver a opinião de vocês depois que eu comentar a minha mudança. O teste da Floresta da Morte inicia e durante as primeiras horas, vários ninjas são eliminados do exame. Naruto, Sasuke e Sakura são violentamente atacados por um ninja do País do Som, que é muito superior em combate e após neutralizar Sakura, ataca Sasuke com uma invocação de cobras, que avançam sobre Sasuke e Naruto. Vale dizer que Naruto e a Raposa de 9 Caudas entram em acordo e Naruto consegue proteger Sakura e a si próprio das mordidas das cobras. Porém, Sasuke é surpreendido pelo ninja traiçoeiro, cuja cobra consegue morder o pescoço de Sasuke, implantando uma marca de maldição, deixando Sasuke inconsciente. Naruto chega tarde demais e o ninja traiçoeiro foge, após envenenar Sasuke. Sakura fica apavorada e começa a curar Sasuke, mas sem sucesso. Ino, Shikamaru e Shoji chegam e ajudam Naruto e Sakura. Eles dizem que o teste não é para medir forças, mas para testar a capacidade de colaboração entre os ninjas. O time de Shikamaru tem o pergaminho da terra e o time de Naruto tem o pergaminho do vento. Após algumas horas, descansando, eles são surpreendidos por outros ninjas do som, que querem roubar ambos os pergaminhos. Naruto e Shikamaru lutam com Dozu, o líder no trio do som. Dozu diz que um outro ninja do som disse que os ninjas da Folha eram fracos e que se divertiu após matar um deles. Naruto fica furioso e acerta Dozu em cheio no rosto, mas era apenas um clone das sombras feito por Dozu. Kin e Zaku, também do time de Dozu, lutam com Ino e Shoji, mas eles logo fogem após ver a força de Naruto, assustados com o fato dele ser o portador da Raposa de 9 Caudas. Faltando poucas horas para o final do teste na Floresta da Morte, o grupo de Hinata encontra o grupo de Naruto e de Shikamaru, e agora eles têm os 3 pergaminhos, já que Hinata tinha o pergaminho do mar, e disse que também tinham sido atacados pelo grupo do País do Som, mas que conseguiram escapar. Sobreviveram ao exame da floresta o time Naruto, o time Hinata, o time Shikamaru, o time Rock Lee, o time Gaara e o time Dozu. O Hokage, em pessoa, parabeniza os sobreviventes e diz que podem descansar pelo restante do dia, que no dia seguinte terão os confrontos individuais e aqueles que vencerem receberão o título de Chunin, que é a graduação. Os ninjas nessa fase são Genin, ninjas iniciantes, e almejam se tornar ninjas profissionais, os ninjas Chunins. Sasuke se recupera do envenenamento graças ao Hospital da Vila da Folha e diz que é vingança contra o ninja que lhe envenenou. Kakashi diz que investigará quem foi o responsável por isso. Kakashi descobre em suas andanças que Orochimaru está na Vila da Folha. Ele então relata ao líder da Vila da Folha, o Hokage, que Orochimaru, um perigoso ninja de elite, está na Folha, e que ele é o líder do time do País do Som, que envenenou Sasuke. O Hokage diz que lidará com isso pessoalmente durante a etapa final do exame. Hinata visita Naruto no hospital e após uma conversa sobre o exame, Hinata e Naruto se beijam e isso motiva eles a vencer o exame. Naruto corresponde aos sentimentos de Hinata e diz que ambos serão graduados. Enquanto isso, Gaara e seu time se encontram com o time Dozu e o time Orochimaru, que os orienta a lutar para matar os ninjas da Vila da Folha, e que assim poderiam finalmente se vingar após a derrota do País da Areia na última Guerra Ninja. No dia seguinte, a primeira luta é entre Hinata e Neji. Ambos são do clã Hyuga e utilizam as técnicas do 8 trigramas, 32 golpes e o Byakugan, que é aquele poder visual, né, que permite a eles enxergar os pontos fracos. Hinata é ferida gravemente por Neji, que diz que ela não serve para ser ninja. Naruto fica furioso com a derrota de Hinata para Neji e promete se vingar por ela. A segunda luta é entre Naruto e Kiba. Naruto usa os clones das sombras e o manto da raposa, derrotando Kiba, que mesmo usando do poder animal de seu clã, perde para Naruto. A terceira luta é entre Ino e Sakura. Ino e Sakura têm uma luta feroz. Ambas usam suas técnicas pessoais para tentar vencer o combate e Sakura vence Ino com um soco inesperado. A quarta luta é entre Sasuke e Dozu. Sasuke derrota Dozu após um combate épico, onde Sasuke finaliza Dozu com uma técnica de fogo. A quinta luta é entre Shino e Zaku. Shino usa sua técnica de controle de insetos para aniquilar Zaku, e Shino avança no exame. A sexta luta é entre Temari e Tenten. Tenten usa todo tipo de arma para derrotar Temari, mas Temari usa um ataque de vento que derrota Tenten, e em seguida, Temari golpeia Tenten até nocauteá-la. A sétima luta é entre Kankuro e Shoji. Shoji derrota Kankuro após uma luta épica, onde Shoji usa as técnicas de expansão de peso corporal contra as marionetes de Kankuro. Aqui eu mudei um pouco a estrutura das lutas, né? Eles não chegam a lutar na animação clássica, mas eu fiz uma mudança para deixar as lutas mais interessantes e diferenciar um pouco da versão da animação. A oitava luta é entre Shikamaru e Kin.
Shikamaru usa sua técnica de manipulação das sombras e nocauteia Kin. A 10ª luta é entre Rock Lee e Gaara. Rock Lee mostra toda a sua força e espanca Gaara a princípio, mas Gaara se recupera a tempo de usar a técnica do caixão de areia, quebrando os braços e pernas de Lee, assim vencendo. Essa luta é muito especial, né, pra quem gosta de Naruto, né? Não podia deixar ela de fora. Naruto, Sasuke, Sakura, Temari, Gaara, Shikamaru, Choji, Neji e Shino avançam para a etapa seguinte. Shino luta com Gaara e a luta termina com a vitória de Gaara. Essa luta não existe, eu que criei, mas na minha opinião, o Gaara era mais forte que o Shino nessa época. Seria uma luta interessante. Sakura luta com Choji e é derrotada por Choji, após uma grande confusão por Sakura chamar Choji de gordão. Eu também criei essa luta, acho que o Choji venceria Sakura nessa etapa. Ele foi muito desprezado no início de Naruto. Ele era forte, ele tinha esse poder de expansão corporal. Enfim, Temari e Shikamaru terminam empatados, mas Shikamaru cede a vitória a Temari por estar exausto, igual na animação, né? Naruto luta com o Neji e após uma luta épica entre os dois, Naruto ensina bons modos a Neji e o vence. Essa luta é muito importante porque o Neji ele explica sobre o que significa ser o clã Hyuga, né? Que o pai dele tinha sido morto para proteger o irmão dele, que era o tio dele, do Neji no caso, né? E tem toda essa coisa do clã Hyuga, né? Envolta em honra, envolta em sacrifício, né? E o Naruto diz que quando ele for líder da Vila da Folha, ele vai mudar tudo isso, né? Mudar toda essa mentalidade que existe entre os ninjas, né? De que somente os fortes que devem ser valorizados, né? Enfim, né? Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Naruto lutou com Neji, né? E o venceu. Sasuke luta com um ninja do som enviado por Orochimaru e o vence, aplicando um golpe chamado Rajada de Leões. As lutas finais seriam Naruto vs Choji e Sasuke vs Gaara. Temari e Shikamaru, por terem empatado, não lutam. Porém, antes das lutas finais, Orochimaru irrompe um ataque na vila e o exame é paralisado, após dezenas de ninjas do som e da areia atacarem. Orochimaru cria um selo que o prende em um local isolado, onde apenas ele e o líder da Vila da Folha, Hiruzen Sarutobi, estão. Jiraiya, Kakashi e os demais ninjas de elite tentam ajudar, mas Gaara invoca Shukaku, uma besta de cauda com poderes iguais aos da raposa da 9 caudas, que se chama Kurama. E Jiraiya se divide entre proteger Naruto e defender a Vila da Folha de Shukaku. Aí a gente tem uma diferença, né? Porque o Kabuto, na verdade, ele interferiria, né? Que veio a mano do Orochimaru e ele distrairia o Jiraiya. Aí a gente teria a luta entre Naruto e Gaara e Orochimaru e Hiruzen. Primeiro lugar, Sasuke tenta lutar com Gaara, mas Gaara é muito forte e derrota Sasuke. Ao ver Sasuke nocauteado, Naruto decide lutar com Gaara e invoca a Raposa de 9 caudas para enfrentá-lo. Sakura, mesmo derrotada, ajuda Kakashi e os outros ninjas da Folha a resgatar os civis do local do ataque. Aqui eu mudei, né, um pouco, né, porque no caso a Sakura ela é nocauteada pelo Gaara, né, mas eu queria que a Sakura tivesse um pouco mais de participação, né, diferente como foi no material fonte. Orochimaru luta com Hiruzen, que foi mestre de Orochimaru, de Jiraiya e de Tsunade. Jiraiya consegue conter as cobras invocadas por Orochimaru e Kabuto, que é subordinado de Orochimaru. Kabuto distrai Jiraiya tempo suficiente para ele não interferir na luta de Orochimaru e Hiruzen. Aqui vocês devem estar se perguntando, cadê a Tsunade? Bom, não sei se vocês lembram, a Tsunade ela tinha problemas com apostas, né? Então, ela meio que só foi visitar o Hiruzen, só foi ver como estava a Vila da Folha, depois ela foi embora. Ela não ficou para a etapa final do exame, por isso que ela não aparece nessa parte do filme. Isso foi só para servir de introdução e só para a introdução dela e só para ela treinar a Sakura, no caso. Onde nós paramos? Sim. Hiruzen invoca o Rei Macaco para conter Orochimaru em vão, pois Orochimaru é muito forte e consegue, mesmo depois de enfrentar o Rei Macaco Hiruzen, golpear mortalmente Hiruzen com sua espada. Antes de morrer, Hiruzen usa o selo do Ceifador da Morte e envenena os braços de Orochimaru, impedindo de usar arte ninja para o resto de sua vida. Orochimaru fica furioso e foge. Após matar Hiruzen em combate, Jiraiya prende Kabuto, mas Orochimaru retorna e usa sua espada para golpear Jiraiya, que sobrevive. Todos os ninjas do som são capturados, exceto Orochimaru e Kabuto, que usam disfarces para escapar. Naruto conversa com Gaara durante a luta, e Gaara finalmente cede o discurso de Naruto, o que faz Gaara mudar. Naruto então acerta Gaara com Rasengan, reunindo suas últimas forças e Gaara enfim é contido. Essa luta do Naruto com Gaara é muito importante porque o Gaara, ele
se sentia muito solitário, muito sozinho, e ele achava que o único propósito da vida dele era matar tudo aquilo que fazia ele se sentir mal. O que fazia ele se sentir mal? As pessoas faziam ele se sentir mal, diferente do Naruto. O Naruto também se sentia mal pelas pessoas que faziam ele se sentir mal, mas ele, diferente do Gaara, ele não queria matar as pessoas, ele queria, na verdade, fazer amigos, ele queria ter uma família. Então ele ensina para o Gaara o significado de ter alguém importante na sua vida, o significado de ser alguém que se importa com o outro. E aquilo era novo para o Gaara não sabia daquilo, né? Enfim, é uma luta muito importante, né? Que mostra pra gente a importância dos laços interpessoais, né? E Naruto é muito bom em estabelecer isso. Eu acho que o filme poderia mostrar isso de uma maneira assim muito tocante, né? Assim como foi na animação, né? Onde nós paramos, sim. Após a destruição da Vila da Folha, os ninjas vão para o hospital. A Vila da Folha chora pela morte do seu líder, o que leva o Conselho de Anciões a ordenar que Jiraiya assuma o posto. Porém, ele diz que alguém mais qualificado deve assumir, e a terceira aluna de Hiruzen, a ninja que atende pelo nome de Tsunade, é a indicada, e que ele, Naruto e Sakura irão atrás de Tsunade. Sasuke está no hospital e diz que quando se recuperar, irá atrás da vingança contra Orochimaru. Rock Lee e os demais ninjas já estão se recuperando do confronto e ansiosos por novas missões. Quem assume no lugar de Hiruzen temporariamente é Danzou, um ninja ancião nada simpático. O filme termina com Naruto se despedindo de Hinata e indo junto de Sakura e Jiraiya em busca de Tsunade. Na cena pós-créditos, é mostrado dois ninjas com mantos pretos e nuvens vermelhas neles estampadas. Os dois entram na folha e visitam Sasuke no hospital. Sasuke reconhece um dos ninjas como seu irmão, Itachi. Mas antes que Sasuke reaja, Kakashi, Asuma e Maitogai aparecem e perguntam o que eles fazem na ala hospitalar. Itachi diz que tinha vindo de longe para visitar o seu irmão Sasuke. Kakashi e Itachi cruzam olhares e antes de se enfrentarem, o filme encerra. Isso é tudo, pessoal. Acho que seria um excelente filme adaptando o exame de graduação Chunin. E, honestamente, seria uma ótima sequência para o filme que eu escrevi. O que vocês mudariam? O que vocês acharam? O que ficou faltando? Deixe os comentários de vocês. Eu queria realmente saber a opinião de vocês. Eu quis colocar o Danzou nesse ponto da história porque eu achei ele um personagem muito importante na mitologia do Naruto. E eu acho que depois que o terceiro Hokage, o Hiruzen, morresse, ele poderia assumir aquela parte de líder vilanesco, né? E no terceiro filme a gente poderia ter essa reviravolta, né? Eu mudaria algumas coisas assim, eu acho que seria o momento perfeito para encaixar o Danzou da história, diferente da animação que ele só aparece bem depois, né? Enfim, são algumas mudanças que eu fiz, pontuais. O que vocês acharam das mudanças que eu fiz, dessa adaptação? O que vocês colocariam de diferente? Onde vocês melhorariam o filme, né? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês. O que ficou faltando na opinião de vocês? Deixe seus comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Muito obrigado por assistirem meu vídeo.